Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Aí, aqui, ó, gente, eu tô assumindo aqui, ó, tá? A manchinha aqui da herpes ainda. Tive uma super sinusite, que daí assou meu nariz, que daí veio uma super herpes. Daí eu pensei se eu ia gravar hoje ou não, mas não queria perder uma semana de vídeo, então vim aqui, tá? Se vocês quiserem, vocês façam assim, ó, no vídeo pra me ver. Mas enfim, gente, eu vim contar pra vocês que uma das muitas coisas de Carol é ter um projetinho comigo mesma. Eu tenho um projeto que eu desenvolvi comigo mesma, que é o projeto Lendo na Ordem da Estante. Por que eu inventei isso, gente? Em 2020, tava todo mundo socado dentro de casa, né? Eu não era diferente, estava socada dentro de casa, dando aula online. E eu colocava a mesa aqui nesse lugar que vocês estão vendo aqui, ó. Uma mesa que eu dei aula, ficava sentada ali. E então, quando eu dizia para os meus alunos, então tá, gente, vocês vão ter agora 3 minutinhos para responder esse exercício. Eu ficava olhando para a lombada dos meus livros, né? Então eu vou levantar um pouquinho aqui para vocês verem. Ficava dando uma olhadinha na lombada, principalmente desses livros aqui, ó, desse lado que era onde estava sentada. Muito bem. Tá meio que um vlog hoje aqui, hein? Daqui a pouco vai virar quase um vlog. E daí o que eu fazia para passar o tempo? Eu ficava contando quantos livros eu já tinha lido daquele nicho que estava perto de mim. Então, por exemplo, lá vou eu de novo. Então, por exemplo, desse nicho aqui, dessa partezinha aqui, quantos livros desses eu já tinha lido? Quantos desses? Quantos desses? Então, para me distrair, enquanto os alunos estavam fazendo exercício, eu ficava contando isso. E começou a me dar uma angústia, né? Desses meus. Não é toque, né? Eu sei que não é toque. Dessas pequenas manias que eu tenho, que tinha assim. Tipo, no nicho eu tinha lido mais livros do que não lidos, assim. Então era muito misturado. E eu pensei, por que não tentar ler na ordem da estante? Para que eu consiga dizer, ah, esse nicho aqui eu já li todo. Isso me faz lembrar um texto que o Jefferson Tenório publicou há umas semanas atrás, será que já faz um mês? Talvez já faz um mês. Que ele comenta, né, que só quem não gosta de ler pergunta para alguém com uma estante. Mas tu já leu todos esses livros? A gente nunca vai ler todos os livros que a gente quer, né? Eu nunca vou conseguir ler todos os livros da minha estante. Mas eu resolvi tentar com esse meu projetinho, começando muito de leve. Então, o que me levou a começar esse projeto foi isso, né? De estar paradinha do lado da minha estante por um ano inteiro e começar a contar no nicho quantos eu já tinha lido. Vou tentar começar então esse projeto de ler na ordem da estante. Só que daí tem uma coisa, a minha estante, ela é dividida, né? Eu arrumo ela, organizo ela, sei lá se é de um jeito bom ou não, mas eu organizo dela de um jeito que eu vou mostrar pra vocês. Então agora vai virar a parte do vlog, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a minha estante tá arrumadinha. Então, aqui em cima, né, fora da estante, tem alguns livros de arte e livros dos Beatles. Aqui em cima, todos esses verdes são do José de Alencar. Depois eu tenho aqui alguns do Machado de Assis e são todos de capa dura. Aqui no cantinho caidinho tem uns de alemão que eu tirei uns para vender. Então aqui em cima não é por escritor e porque eles têm capa dura e pro cor, né, gente? Daí aqui nesse daqui tem todos os verdes lá, mas esses verdes aqui são dois de filosofia que eu não quis misturar. Daí aqui embaixo, nesse nicho, eu tenho sobre história e mitologia. Esse daqui e esse aqui é sobre literatura, teoria literária, história da literatura e coisas assim. Daí aqui começam os livros de ficção, se bem que tá misturado, porque esse aqui, deixa eu ver para mostrar para vocês, esse aqui vermelho não é ficção, mas enfim, tá aqui misturado. Essa parte toda aqui é de literatura de estrangeira, né? E tá por ordem alfabética do sobrenome dos escritores. Então, foi aqui que eu comecei a minha saga desse projeto. Aqui embaixo e aqui é literatura brasileira também na ordem do sobrenome dos escritores. Aqui tem os livros de inglês que eu deixo mais à mão por causa das aulas.
E aqui são os box ou os especiais que eu tenho. Por sinal, tá faltando um box porque eu botei para ser o tripé do meu celular. Daí aqui mais pro lado, lá em cima eu tenho alguns livros de filosofia, aqueles que eu falei, o Filosofia, South Park e Filosofia estão ali em cima. Aqui uns de coisas de escrita criativa, aqui alguns especiais. Lá em cima, as revistas de... Aqui em cima, cadê meu dedo? Aqui. As revistas de literatura, as coisas de francês. Lá em cima, os meus livros de bolso. E aqui uns, assim, tipo de lembrança. Eu de criança, de adolescente. E uns que eu herdei da minha mãe. Então, a minha estante, ela se divide dessa maneira. E eu comecei a ler ela na ordem, na literatura estrangeira, pela ordem alfabética. Eu comecei, então, alegremente com os livros todos da Chimamanda Ngozi Adichie que eu tinha, inclusive o Americaná. Não sei se o Americaná eu emprestei ou se eu doei lá para a Biblioteca Pública aqui de São Leopoldo. E daí comecei na saga da Allende. Então eu li todos os livros da Isabel Allende. Eu tinha até aqui. Daí, quando eu comprei Violeta, eu coloquei ele aqui por último, que foi o último que eu tinha. E depois eu vou contar para vocês por que eu ressaltei essa ordem do mesmo escritor. É bem aleatória, tá, gente? Eu só vou botando. Mas Violeta foi o último, eu botei por aqui. Esse aqui eu li pro Histórias Reais e o meu próximo é esse. A Divina Comédia, que eu tô morrendo de medo. Daí, o que me anima, que esse eu já li, esses 3 aqui eu já li... Esse pequenininho eu já li, esse eu já li e esses 2 eu já li. Então aqui eu vou encarar a Divina Comédia e as Brumas de Avalon. Eu chamei atenção para vocês ali que dentro do nome do escritor eu não sigo uma ordem, tipo, não é por publicação, não é por ano e tal. É o que eu quis botar ali. Mas eu chamei atenção que o penúltimo livro que eu tenho ali é Retrato em Sépia, da Isabel Allende, e o último dela é Violeta, pelo único motivo de que eu comprei por último, comprei esse e botei ali. Daí eu li Retrato em Sépia, me chamou muita atenção, porque seu velho Del Valle teve 15 filhos com a esposa Nívia. Me chamou atenção, né, gente? Não é fácil esquecer um casal que teve 15 filhos. E quando eu comecei a ler Violeta, pela coincidência de estar na ordem da minha estante, ela diz logo no começo que os avós dela, os avós paternos, tiveram 15 filhos. E eu, opa, nossa, que parecido. Depois ela conta que o sobrenome dela era Del Valle. Então, por uma super coincidência da minha estante, eu acabei lendo o livro na ordem correta. Não sei se foi ideia da Allende de fazer como se fosse uma continuação mesmo do livro, porque não tem muito essa vibe, sabe? Não parece, estamos continuando. Mas eu achei interessante a conexão dos 2 livros. E agora, então, o meu próximo passo é a Divina Comédia. Estou morrendo de medo. Eu vou pegar meu box para vocês verem. O meu box eu acho ele bem bonitão, né? Aqui estão os 3 livros. Eu meio que me informei que seria para ler nessa ordem: Inferno, Purgatório e Paraíso. E eu fiquei bem feliz, porque eu já ouvi um podcast que fala sobre o volume do Inferno e eu achei muito interessante. Então eu estou assim, né, feliz que deverei começar por ele. A minha edição é uma edição bilíngue, gente. Então, ela tem assim, quer ver, ó? De um lado, os versos, porque sim, é tudo escrito em verso, em português, e do outro em italiano, né, gente? Acredito que sim. Ai, que burrinha, hein? Mas enfim, um lado português, um lado italiano. Eu acho que isso vai dar uma canseira visual, mas tudo bem. E também tenho medo não só por causa disso, porque é uma coisa pesada, né, gente? Não é uma leitura fácil. Ler um clássico nunca é fácil. Ler um clássico em verso, né, não é fácil. Ler uma edição bilíngue, acho que não é fácil. Então, por isso que eu tenho repetido algumas vezes no meu Instagram que, assim, oh, meu Deus, se alguém quiser me dar mais livros da Isabel Allende, eu tô aceitando. Que é pra, né, retardar a minha chegada à Divina Comédia, mas agora não vai mais ter como eu fugir disso. Eu tô lendo alguns livros que eu tenho que ler pro Clube do Livro, e depois eu vou vir aqui pra ele,
não vou me mixar, né? Eu resolvi fazer esse vídeo, gente, justamente por causa disso. Porque eu tenho falado muito lá no meu Instagram sobre o meu projeto de ler na ordem da estante. E eu pensei assim, nossa, eu nunca expliquei essa minha ideia idiota de uma pessoa que não tem o que fazer da vida, né? Parece que eu não tenho o que fazer da minha vida. Mas foi um momento, assim, de um ano muito introspectivo, muito dentro do meu lar, que eu tive essa ideia. Pergunto aqui pra vocês o que vocês acham disso, mas na verdade isso é um truque comigo mesma, né? Sabe-se lá quando que eu teria coragem para ler a Divina Comédia. Então agora eu vou me forçar. Na verdade é um projeto que está me forçando a ler os livros que eu tenho e que fora disso eu não leria, não pegaria para ler, né? Por exemplo, eu tenho os livros da Isabel Allende aqui há 1000 anos, a maioria deles era da minha mãe. Inclusive, Retrato em Sépia, minha mãe leu em 2009. E ele estava aqui na minha estante, eu nunca tinha lido. Então tá sendo legal, porque eu tô me forçando a ler livros que eu ficaria empurrando com a barriga. E também de ler livros bem diferentes, né? Porque, que nem a Chimamanda, acabei de ler todos os que eu tinha dela. E são livros muito diferentes dos da Allende. E talvez os livros da Allende sejam um pouquinho diferente da Divina Comédia. E acho que vai ser bem interessante. Está sendo interessante essa experiência. E acho que vai ser, né, quando for mudando os escritores. Porque eu tinha vários livros da Allende. Eu tenho vários tinha vários da Chimamanda. Eu dei alguns para a biblioteca pública. Tenho vários da Allende, que talvez eu não tenha essa coragem, porque, meu Deus, eu sou muito desesperada por ela. Então, também vai trancar um pouquinho quando eu chegar no Mia Couto, que eu tenho vários. Quando eu chegar no Gabriel Garcia Marques, que eu tenho vários. No Stephen King, que eu tenho um monte. Mas pelo menos eu vou andar na série como é que chama? A Torre Negra, né? Então, acho assim, até que esse projetinho que eu acordei comigo mesma vai ser bacana, porque vai fazer eu andar com leituras que eu breco, né? Que eu passo outras coisas na frente e tal. Mas foi uma experiência muito legal ler tudo que eu tinha dessas duas primeiras escritoras, porque quando eu li a Chimamanda, o primeiro que eu li foi Americaná. E eu tive a impressão do tipo, o livro poderia ser menor e tal. Fiquei meio travadinha pra ela. E daí quando eu fui ler No Seu Pescoço, os outros livros que eu tenho dela, me enlouqueci. Daí eu vi que é muito bom, né? Que como faltava eu me dar essa chance de conhecer mais coisas dela. Então também isso está sendo muito positivo. Então, gente, eu quero que vocês contem aqui o que vocês acharam dessa ideia. Se vocês teriam coragem de se desafiar para isso, né? Porque às vezes a gente, tô no meio aqui de um escritor, né? O próprio Mia Couto tem 200 livros dele aqui, meu Deus do céu, quando eu começar a ler Mia Couto, não vou nem saber falar mais, porque tudo que ele brinca com as palavras, eu vou sair falando errado, que nem eu falo errado com o pessoal do Diva Depressão, que eu falo bolos, que nem eles já. Mas então me conta aqui, o que vocês acharam disso? Vocês acham que foi uma loucura de quarentena, que eu deveria desistir, ou se vocês acham bacana a ideia de tentar ler os livros da estante? Me digam se vocês encarariam esse desafio, se vocês já fizeram algo parecido. Me contem também se vocês têm desafios que vocês se colocam em relação à literatura. Não esquece de deixar um comentário, de deixar uma curtida e de compartilhar esse vídeo aqui com alguém que gosta de literatura e de livros como eu e como vocês. E queria dizer uma coisa pra vocês, hein? Falta pouquinho pra esse canal chegar a mil inscritos, hein? Quem sabe a gente não faz uma campanha? Faz uma campanha aí com os conhecidos de vocês. Diz, olha a pobrezinha dessa moça aqui, ó. Ela tem uma esperança de chegar a 1000 inscritos. Vamos ajudar ela. Então compartilhem com alguém que vocês acham que pode se inscrever aqui no canal e fazer chegar a 1000 inscritos, certo? Um beijo pra vocês e até mais ler.